寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem ver. E entre Malásia e China, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição os últimos dois vídeos, né, relacionados à guerra sino-tibetana, a expedição britânica no Tibete e a guerra ali russo-japonesa, a Batalha de Porto Arthur. E entre outros vídeos, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a revolta de Batang, né? Ou então o levante de Batang, chamem como quiser. Mas o que foi isso e o que é isso? Isso é um cara, isso é um ditador, é um grupo de pessoas? Quase lá. Bem, vamos lá então. Batang é uma cidade que ela literalmente fica na fronteira com a China, com o Tibete. Mas, apesar de tudo, ela acaba ficando ali do lado chinês. Só que dentro dessa cidade, quem controla ela é um povo étnico chamado Han, né? E essa cidade é basicamente ali só com tibetanos. Então, quem a controla é um povo étnico chamado Han e os monastérios budistas. E apesar deles, né, estarem ali sob o domínio da dinastia Qing, quem faziam as leis internas, se é que vocês me entendem, eram esses Khans e os monastérios budistas. E em 1904, né, quando a Inglaterra foi lá, invadiu o Tibete, fez uma expedição no Tibete, os chineses, eles acabaram ficando aí na fronteira, ocupando algumas cidades, para que de fato nenhum britânico chegue aí dentro da China de fato. E com isso, né, Batang foi uma dessas cidades aí que ficou ocupada por um certo período de tempo, enquanto os britânicos estavam ali no Tibete. E uma característica que ficou marcante ali dos cidadãos de Batang, né, principalmente dos Khans, era a sua hostilidade com o estrangeiro. O estrangeiro que não fosse budista, mas da vertente tibetana, ou então que não fosse leal ao Dalai Lama, eles eram hostis, eles eram agressivos, eles não queriam lá dentro. E o mesmo aí aconteceu com os chineses. Mas beleza, depois disso os chineses acabaram se retirando de Batang e afinal não tinha mais necessidade. Só que agora vamos retroceder um pouquinho, vamos retornar a 1852. O porquê? Porque nesse tempo a França e a China, eles tinham ali boas relações. E com isso os chineses, né, eles fizeram um acordo com os franceses, né, sobre poder ou não missionários cristãos ali no sul da China e no Tibete. E os chineses autorizaram, em troca os franceses ali davam uns troquinhos para os caras. Aí beleza, os dois fecharam o acordo. E com isso, né, alguns missionários católicos, né, ou cristãos, não sei se missionário é necessariamente católico, eles foram ali para Batang e, né, eles acabaram se instalando por lá, construindo algumas igrejas. E já adiantando um pouco para de 1873 a 1905, 5 missionários franceses aí foram brutalmente empacotados pelos Khans, né? E as igrejas foram queimadas e os missionários juntos, né? E esse último aí que aconteceu em 1905 foi a gota d'água ali para o governo francês, né? Então a embaixada francesa enviou uma mensagem aí para a China, né, a dinastia Qing, falando que se a dinastia Qing não viesse tomar uma atitude, os franceses iriam buscar um meio legal de enviar uma expedição ali, né? E os chineses, opa, calma lá. Então o ministro das Relações Exteriores da dinastia Qing enviou ali uma mensagem para a embaixada francesa, né, trocando uma ideia,
que eles iriam resolver isso, que a França podia ficar bem tranquila, que nada mais ia acontecer ali com os missionários franceses. Então, os chineses eles acabam nomeando um cara chamado Feng Quan, e esse Feng Quan, junto a mais 4 soldados, por que só 4 soldados eu não sei, mas a questão é que eles foram ali em Batang, justamente para acabar trocando uma ideia com o povo nativo dali e falando, tentando resolver as coisas de um modo pacífico. Mas as negociações não estavam indo bem, porque no dia 26 de março ainda de 1905, esse pessoal aí, esses cães, eles acabaram indo em cidades vizinhas e acabaram empacotando ali alguns agricultores sem nenhum motivo aparente. E com isso acabou provocando ainda mais a dinastia Qing. Só que a provocação mesmo veio no dia 6 de abril ainda de 1905, quando esses cães aí eles empacotaram o Feng Quan. Mas os 4 soldados onde estavam que fizeram, não sei, não é informado sobre eles. E eles ainda assim admitiram o que fizeram ali com o Feng, e mandaram uma carta falando que a gente fez isso porque ele estava defendendo o estrangeiro, ele estava defendendo o ocidental e a cultura de fora, e ele queria impor essa cultura para a gente também, e nós não aceitamos isso. Isso foi a justificativa dos cães, E obviamente que a China acabou levando isso aí pro pessoal, acabou levando isso daí bem sério pro pessoal. E no dia 31 e do dia 31 de março até o dia 23 de julho, tudo isso ainda de 1905, os cães eles pegaram e começaram a empacotar novamente missionários franceses. Eles empacotaram brutalmente mais 4 missionários franceses, destruíram 10 igrejas e todo o povo local que era convertido ao cristianismo. Vocês acham que eles perdoaram só porque era um povo local e não era um povo de fora? Não, eles não perdoaram porque eles não estavam seguindo o budismo e nem o Dalai Lama. Então eles foram lá e empacotaram os outros cristãos ali também. E a partir desse momento a dinastia Qing ficou extremamente nervosa, ficou extremamente revoltada e decidiu enviar uma expedição punitiva ali em Batang, para conter essa revolta que estava acontecendo. E com isso, eles acabaram nomeando um cara chamado Zhao Erfeng, perdão a pronúncia. E esse Zhao Erfeng aí, ele era responsável ali, ele era ali o comandante ali responsável pelo exército ali da dinastia Qing. Que daí vocês devem estar pensando, nossa, meu Deus, hein? De novo a dinastia Qing vai enviar um exército para tomar um outro pau? Calma lá. Pois esse exército, diferente do exército da Primeira Guerra Sino-Japonesa, esse exército estava modernizado, eles tinham roupas melhores, equipamentos melhores, inclusive as armas desse novo exército da dinastia Qing, esse exército reformado, eram armas basicamente todas alemãs, desde a arma do revólver até os rifles, e com isso eles estavam bem equipados, bem armados, e ainda assim eles mantinham a trança, eles ainda assim mantinham o cabelo comprido, afinal era uma característica da dinastia. E não só isso, mas também como o Exército Verde foi lá para fazer parte, e já expliquei ali na invasão da Birmânia, que o Exército Verde era um exército, ainda assim da dinastia Qing, mas não era o principal, que era composto ali por chineses da etnia Han, alguns chineses ali do sul da China e alguns mongóis. E também a dinastia Qing estava tão nervosa que acabou levando um outro grupo, chamado como os 8 bandeiras. E o que eram esses 8 bandeiras? Depois eu faço um vídeo específico só deles. Esses 8 bandeiras, resumidamente, era um grupo de 8 divisões diferentes e que respondiam para comandantes diferentes também, para os seus próprios comandantes, não para o Zhao Erfeng. E cada um desses 8 tinham sua própria especialização.
Um era bom com artilharia, o outro era responsável pela cavalaria, o outro sabotagem, um no combate corpo a corpo, levando em conta que estamos falando de 1905, e um combate de corpo a corpo ainda assim era muito mais, né, eficaz aí de acontecer do que uma treta total. E outros eram com fuzis, mosquetes, enfim, cada um aí tinha sua especialização. E não se sabe exatamente, né, quando o combate foi iniciado, mas a questão é que os Khans, né, eles estavam até que resistindo bem até. Então, o Zhao Erfeng, ele literalmente decidiu de parar de pegar leve com esses Khans, né? Então ele começou a literalmente pegar pesado, mas pegar pesado ao ponto em que o apelido dele, né, acabou virando o açougueiro de Batang, ou então o açougueiro de Khans, né? Vou fazer um vídeo específico só dele também. Enfim, né? E o que aconteceu, né, é que conforme, né, o Zhao Erfeng fosse derrubando os chefes ali dos bairros, as administrações, ele ia nomeando ali chineses, né, mas chineses ali dentro da dinastia Qing, para administrar ali algumas áreas ali de Batang, justamente para não acontecer mais nenhuma revolta, enquanto eles estavam avançando. Só que, quando os Khans estavam perdendo, um outro jogador entra ali no jogo. E quem são esses outros jogadores? São literalmente monges. Sim, os monges decidiram pegar em armas para revidar ali contra os chineses. Só que os monges, eles estavam começando a usar seus monastérios, seus templos como base militar e também um lugar para se esconder ali dos ataques ali de fuzis, né? De rifles, aliás, né? E com isso, beleza, o Zhao Erfeng pensou, eu tô com a artilharia aqui do meu lado, para que eu vou dar tiro na parede de cimento? Então, o Zhao Erfeng, né, junto com um desses 8 bandeiras aí, que era responsável pela artilharia, eles literalmente foram lá e começaram a derrubar ali os monastérios, os templos, e quando os monges iam correndo, ou então decidiam enfrentar eles na rua, eles tomavam bala, eles levavam pipoco. E com isso, né, o Batang acabou sendo tomada até o final aí de 1906. Todos os monges, literalmente todos os monges foram empacotados, alguns Khans foram presos, outros conseguiram fugir, né, e fugir para outro país, né, ou então bem adentro ali do Tibete. Mas a questão é que depois disso, né, a partir de 1906, Batang ficou sob ocupação militar da dinastia Qing até 1911. E com isso, né, os Khans eles tiveram pesadas baixas, os monges, né, eles foram literalmente todos zerados. E apesar disso aí, o exército da dinastia Qing teve algumas baixas aí consideráveis, sim. Não se tem o número certo, né, mas os próprios Khans, né, afirmam que eles quase foram dizimados, afinal, né, Zhao Erfeng acabou ficando conhecido como o açougueiro deles. Enquanto isso, né, a dinastia Qing não teve aí tantos problemas aí com o exército. Afinal, também já estava modernizado, já tinha um outro aspecto, como vocês viram aí na imagem. Eu vou passar uma outra imagem também de como era esse novo exército. E enfim, né, e acabou aí. E beleza, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, como a pessoa se identifica, fala assim, mano, e se eu te contar que a dinastia Qing uma vez já decidiu intervir numa cidade militarmente porque os caras estavam empacotando cristãos de um modo geral. Que a dinastia Qing comprando a briga dos cristãos? Sim, a dinastia Qing comprando a briga dos cristãos, hein? E daí você vai lá, passa esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, ou como a pessoa se identifica. Enfim, né, não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever, veja os vídeos aí do card de descrição, não se esqueça, né, de me seguir no Insta e no Twitter e nas minhas outras redes sociais que vão estar aqui também, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço, beleza? Enfim, falou e fui!